Capítulo 425, 10 Lordes Verdadeiros. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YongQC, Bru. Zhao Feng e a árvore ao gigante logo chegaram a um acordo. Na floresta, Eyanil, Li Hong e Moil do Palácio do Abismo Negro flutuaram alto no céu e examinaram a árvore ao gigante. Zhao Feng realmente entrou em cooperação com sucesso com a árvore ao gigante. Li Hong apertou os dentes. Depois de quase entrar na porta da morte, suas costas estavam encharcadas de suor frio. E os gênios dos grupos das três facções encontraram sutis mudanças na situação. Neste momento, Zhao Feng estava de pé sobre um grosso galho da árvore ao gigante, calmo e tranquilo, sem ser atacado pela árvore. Este cara se plantou no meio do grupo das três seitas, se escondendo profundamente e planejando algo por um longo tempo. Ele é um lobo na pele de um cordeiro. Vários discípulos de seita foram mortos por ele, incluindo Yulu, um lorde verdadeiro. Se não fosse por minhas reações rápidas, o irmão Li Hong provavelmente teria. O lindo rosto de Eyanil estava cheio de uma intenção mortal. Ela ofegava pesadamente, o que fazia com que os belos contornos de seus seios se movessem ligeiramente. Desde que entrou nas ruínas do Sagrado Roxo, não houve alguém que a deixou tão louca a ponto dela querer matá-la pessoalmente. Desde o início, Eyanil parecia coagir Zhao Feng, mas, na realidade, ela se tornou seu maior guarda-chuva. Se não fosse por ela, Zhao Feng, um estranho, dificilmente conseguiria um ponto de apoio e não conseguiria se manter nos grupos das três grandes facções e ainda obter benefícios e rápido crescimento de cultivo. Se não fosse por mim, Yulu e os outros não teriam morrido. Eyanil sentiu remorso, culpa e humilhação. Suas mãos de jade estavam apertadas e seus dentes estavam tão cerrados que quase mordendo os lábios. Esta vergonha, culpa, ódio e sua intenção assassina subiram ao extremo. No entanto, por ter um forte estado mental, ela logo se acalmou. Eyanil sabia que, diante de Zhao Feng, que se especializou em energia mental, qualquer falha na mente resultaria em arma para o último. Fada E, antes de você, o trio Dentes Doentio, um grupo de nosso Palácio do Abismo Negro, basicamente foi exterminado pelas mãos dele. Ele até mesmo escapou da habilidade de rastreamento de Shigi sem ser ferido. Moil disse solenemente. Ele ouviu Shigi falar sobre Zhao Feng. Irmã Senhor E, com sua inteligência, como você se deixou ser enganada por aquele pirralho? Li Hong respirou fundo e disse com insatisfação. Se não fosse por Eyanil proteger Zhao Feng, o último teria passado por grandes dificuldades. É culpa minha, mas tenha certeza, eu pessoalmente o matarei. Eyanil disse friamente. Ao mesmo tempo, ela caiu em uma breve reflexão. Como foi que ela caiu no plano de Zhao Feng? Um flash momentâneo surgiu em sua mente e ela descobriu a causa e efeito do incidente. Ela percebeu que havia um ponto crucial deste plano ou então ela não teria sido enganada. Pequeno gato. Ladrão. A figura de Eyanil tremia enquanto ela cuspia palavra por palavra. Esta foi a parte mais sutil do plano. Zhao Feng nem sabia sobre Eyanil antes de conhecê-la. Se os dois não se conheciam, por que Zhao Feng a enganaria? O ponto-chave realmente foi o pequeno gato ladrão. O pequeno gato ladrão se deparou com Eyanil e propositadamente a conduziu até o seu antigo dono fazendo-a coagir Zhao Feng. Gato ladrão. Eyanil com um olhar arrepiante, espalhou seu sentido espiritual procurando o pequeno gato ladrão. No entanto, não importa onde seu sentido espiritual fosse, cada canto, roupas e espaços de armazenamentos, ela não conseguiu encontrar traços alguns dele. Miau. Miau. Um gato cinza prateado, um pouco maior do que uma palma, estava sentado no ombro de Zhao Feng. Um jovem e um gato, ambos eretos, como se fossem um só. Gato ladrão, seu plano foi muito perigoso, mas as recompensas foram muito boas. Zhao Feng sorriu levemente e fez um cafuné no pequeno gato ladrão.
Miau. Miau. O pequeno gato ladrão agitou suas patas e fez várias ações, sinalizando a amargura que enfrentara. Imediatamente depois disso, ele regurgitou uma parte da erva renovação da vida, que então parou nas mãos de Zhaofeng. Minha erva renovação da vida, pequeno gato ladrão, você realmente se atreve a me roubar. O belo rosto de Yanil foi de verde a branco. Seus olhos liberavam uma intenção suficiente para matar alguém. Sua atitude antes doce e tranquila, agora estava igual a um grande incêndio. O pequeno gato ladrão ainda dá grande importância às emoções e, sob meu comando, só roubou uma parte da erva renovação da vida, caso contrário, seus espaços de armazenamentos ainda teriam coisas. E também me disse para não te matar. Zhaofeng sacudiu a cabeça. Embora o pequeno gato ladrão enganou Yanil, só lhe roubou um pedaço da erva renovação da vida, completando a ordem de Zhaofeng. Afinal, Yanil foi muito legal com o pequeno gato ladrão. Eu não preciso de sua piedade. Vou matar esse pirralho. Gato ladrão, eu não o culpo porque todos temos nossos próprios lados. Os olhos de Yanil ficaram ternos quando pousou no pequeno gato ladrão. Quando os dois se juntaram, o pequeno gato ladrão lhe trouxe muita sorte e alguns tempos alegres. Miau. Miau. O pequeno gato ladrão acenou as patas novamente e pareceu pedir a ela para fazer algo. O quê? Você quer que eu o siga? Isso é impossível. O rosto de Yanil ficou vermelho e quase vomitou sangue. Embora ninguém mais entendesse, Zhaofeng naturalmente sabia o que o pequeno gato ladrão queria dizer. Entre aí. Zhaofeng inexpressivamente pegou o pequeno gato ladrão pelas orelhas e o jogou no saco espiritual para animais. Então não mais prestou atenção a Yanil e companhia, e o pedaço da erva renovação da vida, ele jogou para a árvore ao gigante. Esta é a erva renovação da vida, um lendário tesouro mundano. Eu acredito que completei metade da minha promessa. Disse Zhaofeng. Erva renovação da vida. A árvore ao gigante ficou surpresa e, usando sua aura esverdeada, a levou até ela. A área principal de seu tronco abriu-se como uma boca e engoliu a erva renovação da vida. A erva renovação da vida era realmente digna de ser um tesouro lendário. Mesmo o dano causado pela proteção do semideus começou a se curar rapidamente. Garoto, parece que eu subestimei você. Essa erva foi mais do que o suficiente para curar metade dos meus ferimentos, mas a outra metade do acordo, o qual era que você precisa cuidar desses gênios, não será tão simples. A árvore ao gigante riu. Zhaofeng estava em um dos grossos galhos da árvore ao gigante, enquanto seus cabelos azuis dançavam suavemente ao vento. Ele estava imóvel e parecia ter se tornado um com a árvore ao gigante. Apenas defender e não atacar, este foi o plano de Zhaofeng. A árvore ao gigante era a maior proteção de Zhaofeng, bem como uma vantagem geográfica. Os grupos das três grandes facções não se apressaram em atacar. Talvez fosse pelo súbito motim de Zhaofeng que trouxe um grande choque a eles. Os 5 lordes verdadeiros, Yanil, Zhuangvan'er, Li Hong, Shigi e Moyu se reuniram e começaram a discutir. Entre os lordes verdadeiros presentes, Shigi é um especialista em técnicas oculares e esperamos que você possa dar o seu tudo na próxima batalha. Yanil sugeriu. Dos muitos gênios que entraram nas ruínas, a linhagem ocular de Shigi poderia ser dito um dos melhores. Quando na caverna da montanha, sua técnica ocular secreta até mesmo feriu Yanil. Embora a linhagem ocular daquele garoto seja forte, ele ainda não alcançou o rank Lord verdadeiro, então em ataques de sangue, eu tenho confiança. No entanto, ainda me machuquei ao usar minha técnica proibida anteriormente, então não tenho 100% de certeza. Shigi disse amargamente em seu coração. Na realidade, ele estava dizendo suas condições aos grupos das outras duas facções. Yanil e Zhuangvan'er se olharam antes de tirar alguns tesouros sagrados e raros de seus espaços de armazenamento.
As três grandes facções sofreram muitas lesões, e mesmo consumindo um monte de tesouros para alimentar a mente e alma, ainda tinham o suficiente para ajudar Shigi. Obrigado por toda a sua ajuda. Deixe-me curar um pouco, de modo que meus olhos negros demoníacos atinja seu ápice e posso lutar contra aquele pirralho. A voz de Shigi era rouca e as chamas brancas em seus olhos pareciam se contorcer quando um ponto solitário apareceu no meio deles, capaz de sugar a alma e mente daqueles que o encaram. De todos os lordes verdadeiros presentes, Shigi é a pessoa que tem uma compreensão mais profunda sobre técnica de linhagem ocular e, mesmo que não fosse capaz de vencer Zhao Feng, ainda teria a vantagem. É previsível que haverá uma grande batalha entre as linhagens oculares. Eu também estou ansioso para isso. Zhao Feng, que estava na árvore ao gigante, disse, enquanto nenhum movimento dos grupos das três grandes facções não escapou de seu olho espiritual de Deus. Os olhos negros demoníacos de Shigi era extremamente poderoso e Zhao Feng já o experimentou pessoalmente. Anteriormente, quando Shigi usou os olhos sombrios da luz fantasma, quase forçou Zhao Feng ao desespero. Se não fosse pelo fato de Zhao Feng não se preocupar com o preço e lançar o óleo dos céus, finalmente destruindo os olhos sombrios da luz fantasma, ele provavelmente não teria sido capaz de escapar. Se fosse antes, Zhao Feng não se sentiria confiante em entrar em um confronto de linhagem oculares com Shigi, pois a diferença no cultivo era muito grande. No entanto, Zhao Feng cresceu a passos largos nas ruínas e seu olho espiritual de Deus tornou-se mais poderoso. Sou. Sons de voo surgiram enquanto o ar se encheu de maldade. Ótimo, os reforços do nosso templo demoníaco da lua finalmente chegaram. Os gênios do templo demoníaco da lua gritaram em surpresa. Não muito tempo depois. O grupo do Templo Demoníaco da Lua, liderado por um homem calvo de armadura negra cujo cultivo atingiu o rank Lorde verdadeiro. Agora, o número de lordes verdadeiros presentes subiu para 6. Mas não acabou aqui. Mais ou menos uma hora depois, mais reforços chegaram. Alguns eram das três grandes facções, enquanto outros eram de facções uma estrela afiliadas a ela. Com o passar do tempo, mais e mais gênios começaram a se reunir no misterioso desfiladeiro. Tudo isso foi por causa da proteção do semideus que Eanil lançou, o que permitiu a todos dentro de alguns milhares de quilômetros senti-la. Há mais de uma centena de gênios presentes aqui. Zhao Feng murmurou para si mesmo. 2 horas depois. O número de cultivadores no rank Lorde verdadeiro presentes chegou a 10. Entre eles, 2 ou 3, devido a encontros fortuitos, haviam avançado para o rank Lorde verdadeiro nas ruínas do Sagrado Roxo. Afinal, havia um grande número de gênios no rank místico verdadeiro e muitas oportunidades nas ruínas, então não era surpreendente que alguns avançassem para o rank Lorde verdadeiro. 10 lordes verdadeiros, mais de 100 gênios extremamente talentosos, todos eles não mais fracos do que um gênio incomparável do continente Flor Azul. Felizmente, Qilu Tianyi não chegou. Eu pedi ao fragmento da alma do Sagrado Roxo para dar-lhe alguns problemas. O coração de Zhao Feng não estava calmo. Era difícil imaginar que tipo de batalha haveria. De pé na árvore ao gigante, o nervosismo e tremor devido à tensão não conseguiram escapar dos sentidos de Zhao Feng. De fato, se não houvesse nenhum acidente, com o estado atual da árvore ao gigante, ela pereceria, no máximo, dentro de 2 horas.